Boa tarde, eu sou a aluna Kathleen Cristina Rodrigues Strutz e, juntamente com a Maria Eduardo Uzeli da Silva, nós vamos falar sobre dois artigos hoje. O primeiro deles é o artigo intitulado Avaliação da Estabilidade de Emulsões Cosméticas elaboradas com saponinas de Joie e Sisal. Primeiramente, vamos falar sobre o que são essas emulsões. As emulsões são consideradas sistemas termodinamicamente instáveis. Esse fato é afirmado devido à energia livre positiva necessária para aumentar a área de superfície entre as fases oleosas e fase aquosa e apresentarem densidades diferentes. Portanto, para se produzir emulsões que sejam cineticamente estáveis durante um período razoável de tempo, é necessário a adição de um emulsificante, além de uma adequada homogeneização. Diferentes tipos de emulsões presentes nos seus cotidianos estão representados nas imagens abaixo, como, por exemplo, na imagem A maionese, na imagem B, a manteiga, ou o leite, e também o café expresso, além de cremes hidratantes que nós fazemos uso no cotidiano. Os principais mecanismos físico-químicos de desestabilização de emulsões que são descritos na literatura são a separação gravitacional, a floculação e a coalescência. Esses processos de desestabilização, eles são desencadeados por fatores intrínsecos e extrínsecos que incluem a composição de emulsão, o tensoativo utilizado, o tamanho das gotículas de óleo, a viscosidade, o volume de fase dispersa, o pH, a presença de eletrólitos e as propriedades de película interfacial, além de o processo de fabricação e a velocidade de homogeneização. Para se elaborar algumas dessas emulsões que sejam cineticamente estáveis por um período razoável de tempo, é então necessária a adição de surfactantes antes da homogeneização. E o que são surfactantes? Surfactantes são substâncias responsáveis por reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos. A tensão superficial é a força necessária para que o líquido se espalhe por um comprimento em uma superfície. Por exemplo, imagine duas situações. Como mostra na imagem abaixo, nessa primeira imagem, uma gota d'água caindo sobre uma superfície de plástico é uma gota d'água caindo sobre a superfície de tecido. No primeiro caso, a gota d'água tende a manter seu formato circular, e no segundo caso, a gota tende a se espalhar. O primeiro caso retrata uma tensão superficial alta da água, e o segundo caso, por sua vez, uma tensão superficial baixa. Agora, imaginem uma superfície de óleo e a mesma gota d'água em um contato com ela. A interação observada seria semelhante ao contato entre a gota e a superfície de plástico. A superfície de plástico ela é igual a uma alta tensão superficial da água. Já a superfície de um tecido é de baixa tensão superficial da água. Alguns surfactantes foram utilizados nesses estudos. O Laurep 23, SPAM 80 e as saponinas. As saponinas são metabólitos secundários produzidos pelas plantas que têm atividades biológicas importantes. Eles são caracterizados por serem glicosídeos de elevado peso molecular, constituído por uma unidade de açúcar ligada a tripteno e a glicona. O nome saponina foi atribuído a essa substância devido à capacidade que elas têm de formar espuma, quando elas são agitadas com água, que é semelhante a quando você mistura água com sabão e chacoalha, tem uma tendência a formar espuma. Elas são tensoativas, ou seja, são capazes de promover misturas, o que normalmente não acontece. Elas são plantas medicinais diuréticas, depurativas do sangue e expectorantes. Além disso, as saponinas têm a função de serem amplamente investigadas devido à sua propriedade hemolítica. E elas podem ser usadas para a elaboração de sabões, shampoos, loção, creme de barbear e pasta de dente, devido àquela capacidade de formar espuma. Alguns alimentos são ricos em saponinas, dentre esses alimentos temos a berinjela, aspargos, inhame, semente de girassol, alcaçuz, soja, pimentas e fenogreco. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de envelhecimento. A degradação física da emulsão se deve a uma tendência espontânea da redução da energia livre de Gibbs.
que é dado pelo ΔG, conseguida pela redução do tamanho de interface óleo/água, que é dado pelo ΔA, e da tensão interfacial entre as fases contínuas e dispersas. A redução da área interfacial é derivada principalmente de dois mecanismos, sendo eles a coagulação e a coalescência e a difusão molecular. De acordo com a teoria de Van den Tempel, a degradação da emulsão por coalescência se caracteriza por uma ampliação na distribuição do tamanho das gotículas com um aumento exponencial do tamanho médio das gotículas do tempo, como é representado na equação abaixo, onde A0 ao cubo é o raio médio inicial das partículas, A é o raio médio das partículas no tempo, T e K é a constância de coalescência. E a teoria de essa aí que está mostrando, desculpa, mas eu não sei ler esse nome, afirma que o mecanismo de difusão molecular é caracterizado por um crescimento linear no tamanho das gotículas de tempo, sendo C a solubilidade, D o coeficiente de difusão da fase dispersa no meio contínuo, Vm o volume molar da substância dispersa, R a constante normal dos gases e T a temperatura absoluta. Bom, e qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo foi utilizar as saponinas como um substituto total ou parcial dos surfactantes, amplamente utilizados na indústria de cosméticos, gerando, então, emulsões estáveis ou mais estável do que aqueles sem a saponina. Então, nos materiais e métodos do artigo, eles utilizaram, para realizar a preparação das emulsões, foram preparadas duas fases, a fase A e a fase B. Na fase A, ela foi composta por água, Carbopol 940, Elestab HP 100, Elestab CPN e quantidades variáveis de SPAM 80 e saponina. A fase A, ela foi aquecida em banho termostatizado a 70 graus Celsius e a cada 10 minutos ela foi agitada em vórtex. Posteriormente, ela foi reaquecida em banho termostatizado, e enquanto a fase A era aquecida em banho de água, a fase B era preparada. A fase B, ela foi colocada em um recipiente, o óleo de canola, álcool cetílico e laurete 23. E essas quantidades, elas eram variáveis. E aí, essa solução ela foi aquecida a 60 graus até a completa solubilização desses componentes. A fase A e a fase B se tornaram homogêneas, então a fase B foi divertida na fase A, agitadas durante 10 minutos no vórtex. E aí depois foi adicionada água destilada e posteriormente hidróxido de sódio para neutralizar a solução e seguiu então para a agitação em vórtex por 5 minutos, terminando a preparação da amostra. Na análise de imagem, foi realizada a determinação do tamanho de gotícula da emulsão. Essas amostras elas foram analisadas a cada 7 dias durante 90 dias. Então, foi realizada a binarização da imagem, a quantificação das gotículas e a avaliação de parâmetros estatísticos, que permitiu, então, a análise de um grande número de objetos com maior precisão e rigor, em comparação com a quantificação manual. Bom, aqui nessa tabela é exemplificado as quantidades dos componentes das amostras desses cosméticos em porcentagem, seguido então do valor do pH após essa elaboração. Então aqui representa as emulsões sem a saponina e com a saponina de Joux e com a saponina de sisal. Em relação ao teste de centrifugação, essas amostras que permaneceram estáveis na primeira semana, elas passaram para o processo de centrifugação e depois, posteriormente, para o processo que iria avaliar a estabilidade. Eles também foram submetidos ao estresse térmico e ao ciclo de congelamento e descongelamento.
Então, essas amostras que permaneceram macroscopicamente estáveis, elas continuaram a ser avaliadas. Diante do teste de estabilidade acelerada, os parâmetros avaliados foram o diâmetro de gotas, volume de gota, área da gota e a nitidez dessas partículas. Agora falando sobre os resultados e discussão do artigo. As substâncias tensoativas, a partir das substâncias tensoativas, teve-se a formação de cremes e também a estabilidade das emulsões durante o período de armazenamento. As propriedades físico-químicas e a estabilidade das emulsões formadas são determinadas a partir da concentração do emulsificante, a fração de volume de fase oleosa para a fase aquosa, o método de mistura, o tamanho das gotas, a viscosidade, a tensão superficial e temperatura, assim como a homogeneização de outras condições de processamento empregadas. A tabela 2 demonstra os mecanismos de coeficiente de correlação de perda das emulsões e estabilidades que se manteve estáveis por pelo menos 42 dias. Ela demonstra as equações ajustadas que podem descrever o provável mecanismo de envelhecimento responsável pela perda da estabilidade de emulsões cosméticas nesse estudo, além dos coeficientes de correlação. As emulsões que apresentam aproximadamente 90% de objetos circulares, indicando que não houve grande interferência de outros objetos. Entre todas as 43 emulsões que foram preparadas, apenas 3 dessas emulsões permaneceram visualmente estáveis e homogêneas, sem nenhuma separação de fases durante mais de 30 dias de armazenamento. Essas emulsões são as emulsões 11, 42 e 43. Posteriormente, somente a emulsão 11 sofreu separação visual de fases. O resultado obtido através desse processamento de imagem revelou que as emulsões já tinham iniciado um processo de perda de estabilidade no dia 42. E apesar da emulsão 11 se manter estável por causa da proporção de SPAM 80 do álcool cetílico e de laurete 23, essa emulsão apresentou tendência de perda de estabilidade ao longo do tempo por coalescência, como é mostrado pela equação exponencial na tabela 2. Mas a proporção da largura entre os picos da gaussiana da emulsão 11 revelou que essa apresentou um caráter homogêneo e estável, já que não houve a variação da média de volume das emulsões. Já as emulsões 42 e 43, que continham saponina de sisal, mostrou que, dependendo da quantidade de SPAM 80 e de saponina, a estabilidade pode mudar. Além de que a emulsão 42 apresentou uma tendência de perda de estabilidade por mecanismo de difusão molecular e se mostrou uma emulsão homogênea. Mas com um aumento linear do diâmetro médio ao longo do tempo, como é mostrado na tabela 2, emulsão 43, não foi possível observar o tipo de mecanismo de envelhecimento predominante, que foi a coalescência ou a difusão molecular. Mas essa emulsão se mostrou uma emulsão heterogênea. A perda de estabilidade das emulsões se iniciou no dia 42. As emulsões 42 e 43 foram as únicas aprovadas pelo teste de centrifugação e, em seguida, foram submetidas a outras condições de estresse, como o estresse térmico, o ciclo de congelamento e descongelamento. Como mostrado na figura 2, a figura 2 demonstra a distribuição do tamanho de gotículas para a amostra 42 e 43 no dia 0 e após a centrifugação. O ensaio de centrifugação foi usado para a eliminação de algumas emulsões, o que ocorreu. Neste caso, foi utilizada a força da centrífuga para acelerar a sedimentação, a coalescência ou a cremeação do sistema, o que mostrou rapidamente possíveis processos de instabilidade. A tabela 3 demonstra parâmetros de distribuição gaussiana do tamanho de micelas por emulsão no início do dia 0 e após o estresse térmico.
Ambas as emulsões foram submetidas a teste de centrifugação, estresse térmico, ciclos de congelamento e descongelamento e teste de estabilidade acelerada por 90 dias. As emulsões desestabilizaram em 21 dias quando submetidos a estresse térmico. Após o procedimento desse estresse térmico e o ciclo de descongelamento e congelamento, a emulsão 42 demonstrou um deslocamento na média do volume das gotas de óleo para valores mais elevados. E a emulsão 43, e a amostra 43, após estresse térmico, apesar de se tornar homogênea, não apresentou nenhum aumento do volume médio para valores maiores, pois a razão entre os picos do dia 0 e após o estresse térmico ficou abaixo de 1. Bom, e conclui-se então no artigo que os resultados apresentados, eles mostraram que o uso de saponina de sisal nessas formulações, elas provaram ser mais apropriadas do que a saponina de Joá. Além disso, foi possível observar também que, embora não tenha sido possível substituir completamente os tensoativos por saponinas, foi possível reduzir a quantidade de alguns integrantes utilizados. E assim, foi possível obter um aumento de mais de 50% do tempo de estabilidade física das emulsões cosméticas avaliadas. Também foi possível concluir que não é possível substituir totalmente qualquer um dos agentes tensoativos nesse tipo de emulsão cosmética. Entretanto, alguns componentes podem ser parcialmente substituídos pela saponina. Além disso, é necessária uma combinação de agentes tensoativos, de modo que uma possa complementar as propriedades do outro. Aqui as referências. E o próximo artigo que foi dado para a gente apresentar, ele é intitulado Avaliação de Estabilidade Físico-Química de Emulsões, contendo associação de ácido glicólico e hidroquinona. Esse trabalho ele foi desenvolvido na Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, Santa Catarina. Bom, introduzindo sobre o assunto do artigo, que também é emulsão, esse trabalho, ele pode, como já mencionado, na emulsão trata-se de um sistema de duas fases, e é preparado pela combinação de dois líquidos que são immiscíveis, como é o caso da água e do óleo. Então, um seria hidrófilo e o outro lipófilo, um dos quais vai ser disperso através do outro na forma de pequenas gotas. Essa mistura de dois líquidos para a produção de uma emulsão, ela é termodinamicamente desfavorável. Dessa forma, torna-se possível apenas possível a realização da emulsão com um terceiro componente, que seria o tensoativo. Esses tensoativos sintéticos, eles são muito utilizados e são moléculas anfifílicas, altamente efetivas para reduzir a tensão interfacial entre o óleo e a água, por exemplo, e diminuir a energia necessária para manter disperso um líquido no outro, possibilitando, então, essa emulsificação e estabilização da formulação. Os tensoativos sintéticos disponíveis no mercado, eles classificam-se de acordo com seu tipo iônico, eles podem ser iônico, aniônico, não iônico, catiônico e anfóteros. Sendo que, para o interesse do artigo, utiliza-se os tensoativos aniônico e os não iônicos. Bom, os aniônicos, eles são um grupo químico carregado negativamente. Na presença de água, então, eles sofrem dissociação e formam ânions na parte polar. E os tensoativos não iônicos, na presença de água, eles não ionizam. Logo, eles não possuem carga. No artigo, eles vão realizar a emulsificação e colocar princípios ativos, que nesse caso é o ácido glicólico. Ele é utilizado para o tratamento de manchas de pele, e assim como a maioria dos alfa-hidroxiácidos, esse ácido glicólico ele proporciona o estímulo da renovação celular. Então, ele acelera a eliminação do pigmento acumulado na pele, no caso, manchas de sol, melasma, ou até mesmo acúmulo daquelas lesões pós-inflamatórias. Então, proporciona aí um clareamento uniforme da área onde ele for aplicado. A hidroquinona também é uma substância utilizada aí
na parte experimental do artigo, e ela é uma substância indicada no clareamento gradual das manchas. Então, essa hidroquinona, ela vai atuar no substrato da enzima tirosinase, competindo com a tirosina e inibindo, assim, a formação da melanina, que é o pigmento que vai proporcionar a cor da pele. Dessa forma, ocorre a diminuição da produção de melanina e a mancha vai ficando cada vez mais clara. Bom, qual foi o objetivo desse artigo? O objetivo desse artigo foi identificar, através de ensaios de pré-formulação, qual das duas emulsões base garante maior estabilidade físico-química. Qual das duas? Aniônica ou a não iônica? Garante essa estabilidade físico-química em uma formulação com ácido glicólico e hidroquinona em associação. Os materiais e métodos que foram utilizados nesse artigo. Foram aquecidos separadamente a fase oleosa e a fase aquosa a temperatura aproximadamente de 70 graus, sob agitação, e foi adicionada a fase aquosa à fase oleosa com posterior resfriamento. Esse pH, então, foi ajustado de 5,5 até 6,5, e a tabela ao lado demonstra a porcentagem de quantidade que contém em cada um desses componentes. A técnica de produção de emulsões de base não iônica. Perdão, só volta o slide, por favor. Aqui a gente está falando sobre a técnica de produção de emulsão da base aniônica, e agora nós vamos falar da base não iônica. Como foi feito anteriormente também, foram aquecidos separadamente a fase oleosa e a fase aquosa, só que agora a fase oleosa foi aquecida a 80 graus Celsius e a fase aquosa a 85 graus Celsius, e sob agitação, as duas, a fase aquosa posteriormente foi adicionada à fase oleosa, e mantendo a temperatura, e a mistura foi agitada por 10 minutos. Depois disso, ela foi resfriada, e o pH foi ajustado de 5,5 a 6,5. E a tabela ao lado demonstra a quantidade de porcentagem que tem em cada um desses componentes. O preparo das emulsões para a realização dos testes. A emulsão 1 e a emulsão 2 são as próprias emulsões, que são as bases anteriormente que foram produzidas. A emulsão 1 é a emulsão de base aniônica, e a emulsão 2 é a emulsão de base não iônica. A emulsão 3, ela é formada pela emulsão de hidroquinona, 2%, mais ácido glicólico, 5%, em base aniônica. Vale lembrar que em todas as emulsões que tiverem a presença da hidroquinona, essa hidroquinona ela foi pesada, triturada, dissolvida em álcool e adicionada à emulsão base. A emulsão 4 é a emulsão de hidroquinona 2% mais ácido glicólico 5% em base não iônica. E a emulsão 5, emulsão de hidroquinona 2% em base não iônica. A emulsão 6 é a emulsão de ácido glicólico 5% em base não iônica. Esse ácido glicólico ele foi pesado e adicionado à emulsão base. Todas essas emulsões foram armazenadas em temperatura ambiente e foram protegidas da luz. A amostra A, ela foi mantida em geladeira a 5 graus Celsius, mais ou menos a 2 graus Celsius, durante 15 dias. A amostra B, ela foi mantida na estufa durante 15 dias. Já a amostra C, ela foi submetida a ciclos de 24 horas a 45 graus Celsius na estufa e ciclos de 24 horas a menos graus Celsius na geladeira durante 12 dias. E a amostra D foi mantida em temperatura ambiente durante 10 dias. Essas emulsões 1, 2, 3 e 4, elas foram divididas em 4 amostras. A emulsão básica aniônica, a emulsão base não iônica, a emulsão final aniônica e a emulsão final não iônica. Os ensaios para avaliação de estabilidade das emulsões. Esses ensaios de estabilidade eles foram realizados 48 horas após a formulação das emulsões, 1 semana após a submissão às condições testes e 2 semanas após a submissão. Foram, então, seguidas as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o nosso órgão, a Anvisa,
através do Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos 13, observando-se os ensaios preliminares e através da farmacopeia americana. A centrifugação, que foram as amostras de 5 gramas foram centrifugadas a 3.000 rotação por minuto durante 30 minutos. A avaliação de pH onde foi verificado o pH de cada amostra em solução aquosa a 10% por volume em água previamente neutralizada. E a viscosidade, onde a viscosidade foi avaliada através do viscosímetro de Brukefield, como já foi visto na aula de viscosidade. As medidas foram feitas com velocidades de rotação progressivamente mais altas, 6, 12, 30, 60 e 100 rotação por minuto. E, posteriormente, com velocidades progressivamente mais baixas, 100, 60, 30, 12 e 6 rotações por minuto. Adotando-se, então, como valor de viscosidade aquele que foi verificado após 30 segundos de permanência na velocidade em questão. Os ensaios para avaliação da estabilidade das emulsões. O doseamento. Primeiro vamos falar da hidroquinona, que foi um dos que foram avaliados. O doseamento da hidroquinona, inicialmente, foram dissolvidos 100 mg de hidroquinona em um balão volumétrico de 100 ml usando metanol. E a partir desse processo, foi então confeccionada uma curva de calibração nas seguintes concentrações. Concentração 4, 8, 12, 16 e etc., como já está mostrando o balãozinho. E essas formulações, elas foram submetidas à leitura do comprimento de onda de 293 nanômetros, usando o metanol como branco. E, em paralelo, foi transferida uma porção de creme precisamente pesado, em 0,50 gramas, equivalente a 10 miligramas de hidroquinona, para um becker de 100 ml. Esse creme ele foi triturado com 50 ml de metanol e o líquido foi filtrado a vácuo usando papel filtro dobrado, previamente lavado com metanol em um balão volumétrico de 100 ml. Depois de completado o volume, foram pipetados, então, 5 ml dessa solução para um balão de 50 ml, onde foi adicionado metanol até completar o volume. A leitura das absorvâncias foi realizada no comprimento de onda de 293 nanômetros, usando o metanol como branco. Agora, os ensaios para avaliação de estabilidade de emulsões, mas agora nós vamos falar sobre o dosamento do ácido glicólico. O dosamento do ácido glicólico aconteceu-se da seguinte forma. Pesou-se uma quantidade da amostra que contenha cerca de 0,6 gramas do ácido glicólico livre e adicionou-se 40 ml de água destilada. E, posteriormente, fez-se a titulação com hidróxido de sódio até o ponto da equivalência determinada automaticamente pelo potenciômetro. Para determinar a concentração do ácido glicólico na amostra, foi utilizado o cálculo, como é mostrado abaixo, quando a concentração é igual ao volume vezes 70,05, dividido pela massa da amostra em gramas. Também foram avaliadas as características organolépticas, como, por exemplo, a cor, a homogeneidade, a opacidade e o brilho de cada amostra. Bom, nos resultados obtidos no experimento, então, desse trabalho, através da centrifugação, foi possível observar que as amostras de emulsão base e de emulsão com princípios ativos associados. Nessa emulsão 4, foi possível observar que houve uma separação de fases, e todas as outras amostras, elas permaneceram homogêneas. Então, mesmo que ocorra esse tipo de cremeação, que é chamado, em uma emulsão, ela pode continuar a ser aceitável do ponto de vista farmacêutico, desde que ela seja reconstituída quando aconteça uma agitação moderada. No entanto, nesse caso aqui, do trabalho, eles descartaram essas emulsões, porque a separação de fases, ela torna o produto pouco estético e distante, então, do padrão de qualidade estimado pelo consumidor. Essa separação de fases, ela pode indicar uma instabilidade por coalescência, que é quando as gotículas elas se unem na formação de gotículas maiores e provocam separações irreversíveis de fases, ou por cremeação,
que é quando essas gotículas da fase oleosa, elas acumulam-se reversivelmente na superfície da emulsão. Então, dessa forma, a emulsão final em base não iônica, que é a emulsão 4, ela foi excluída de todos os testes posteriores. Consequentemente, como a emulsão 2 era somente para comparação, a emulsão 2 também foi descartada dos próximos experimentos realizados no artigo. Bom, aqui na centrifugação, então, da emulsão final aniônica e da emulsão base aniônica, elas permaneceram homogêneas, como pode se observar nessa imagem, em todas as temperaturas. Então, aqui na imagem A, podemos ver essas amostras da emulsão base, e a imagem B é da emulsão final. Então, após 2 semanas, na estufa, que é denominado pela letra E, a temperatura ambiente, a letra A, em ciclo alternado da geladeira e estufa, que é a letra C, e na geladeira, que é o G, essas amostras elas permaneceram homogêneas, então indica a estabilidade física dessas emulsões. Em relação às amostras com princípios ativos isolados, foi possível também observar que quando a emulsão continha a base não iônica acrescida do ácido glicólico 5% e a base não iônica com hidroquinona 2%, elas também permaneceram homogêneas. O ácido glicólico, ele possui um caráter não iônico, ele é compatível com bases não iônicas. E a hidroquinona é uma molécula aniônica. Em concentração maior que 3%, ela se tornou incompatível com as bases não iônicas. Então, dessa forma, esses resultados mostraram que a hidroquinona em concentração de 2%, ela pode ser veiculada com uma base não iônica. E a sedimentação da emulsão 4, anteriormente citada, com ácido glicólico 5%, mais hidroquinona 2% em base não iônica, talvez ela foi provocada pela associação entre esses dois princípios ativos. E talvez isso não ocorresse quando esses princípios ativos estivessem utilizados separadamente. A avaliação do pH, ela permitiu observar que o pH da emulsão final, esse pH se mostrou menor em relação à emulsão base. Provavelmente isso aconteceu por conta da presença do ácido glicólico. Também foi possível observar que, com o passar do tempo, o pH de todas essas amostras ele diminuiu. E talvez isso ocorreu por conta da degradação dos compostos graxos constituintes da fase oleosa dessa emulsão. Então, aqui, no primeiro dia, estava 6,5 na emulsão base na geladeira. Ela passou para 5,5 após 2 semanas. Após 1 semana, ela ainda estava a 6,5, mas pode-se observar que esse pH ele foi gradativamente diminuindo com o tempo. E isso se mostra favorável, esse pH baixo, porque facilita a permeação cutânea desse ácido glicólico quando ele for aplicado na pele. No entanto, esse ácido glicólico, foi possível observar que ele possui pKa de 3,83 e ele apresenta maior quantidade de moléculas não dissociadas, quanto menor o pH da formulação. O limite do pH ideal para a hidroquinona é de 3 a 4,2. Portanto, após 1 semana da fabricação, foi possível observar que todas as amostras elas já se mostravam inadequadas, porque todas estavam com 2,1, 2, então estava menor do que esse valor aqui, que é o ideal do pH da hidroquinona. Então, elas se mostravam inadequadas à veiculação dessa substância. Além disso, os valores de pH encontrados nas emulsões final são demasiadamente baixos, 2, 1,5, que foi observado após 2 semanas. Isso sugere que tem que se verificar a necessidade de funcionar essas formulações, de forma que garanta que o pH ele permaneça numa faixa mais aproximada do pH da superfície da pele, que está entre 4,2 a 5,6. Em relação ao doseamento desses princípios ativos, de acordo com as especificações da USP 14, o creme de hidroquinona ele deve conter
de 94% a 106% da quantidade de fármaco indicado. No entanto, já no primeiro dia, esses valores se mostraram abaixo do que essas especificações sugerem. Então, essas emulsificações testadas, elas já se encontram fora do limite estabelecido. E com o passar do tempo, também foi observado, principalmente na geladeira, permaneceu estável, enquanto todas as outras amostras, elas apresentavam valores maiores de absorvância. O autor também atribuiu o aumento dessa absorvância à presença de compostos com grupos cromófilos, provenientes, então, da degradação oxidativa dessa hidroquinona. Nesse mesmo estudo, concluiu-se que o método da USP, embora capaz de dosear quantitativamente a hidroquinona, ele não consegue distinguir essa hidroquinona dos seus metabólitos. Então, para avaliar essa degradação, é necessária a utilização de resultados obtidos através da avaliação da cor para complementar, então, esses resultados. Também foi possível observar que aqui ocorreu uma diminuição da porcentagem de ácido glicólico com o passar do tempo, principalmente nas amostras que foram para a estufa. Isso aconteceu provavelmente por conta da aceleração da degradação que foi promovida pelo calor da estufa. E o ácido glicólico também pôde observar que ele é bastante estável nas soluções aquosas à temperatura ambiente. E ele chega a permanecer completamente estável por até 30 dias. Em relação à análise da viscosidade, foi possível observar que a medida dessa viscosidade, ela vai alterar, ela vai se mostrar conforme a velocidade de cisalhamento que é aplicada. E aí foi possível a realização desses reogramas que foram formados. A partir desses reogramas, foi possível observar que todas as amostras, elas se mostraram como fluidos não newtonianos. Isso ocorreu porque, a partir desses reogramas, pode-se observar que não houve proporcionalidade entre a velocidade de cisalhamento e a viscosidade. Por isso, todos esses fluidos, eles se apresentaram fluidos não newtonianos. Mas também foi possível observar que eles se mostraram pseudoplásticos, pois a viscosidade, ela diminuiu com o tempo de velocidade. Evidencia-se também que em todas essas amostras, a curva que foi obtida através dos valores de velocidade de rotação descendente, que está mostrando através dessa reta vermelha, ela se mostrou abaixo da curva de velocidade ascendente, que é a azul. Então, em todos eles, podemos observar que a vermelha está abaixo da azul, indicando, então, caracterizando essas amostras como tixotrópicas. Isso indica que, na mesma velocidade de rotação, todas essas amostras, elas apresentarão viscosidade diminuída conforme passa o tempo, mas que a viscosidade original, ela sempre será reconstituída através do repouso. Esses produtos tixotrópicos, como esses, eles tendem a ter maior vida de prateleira, porque em repouso, durante o armazenamento, eles apresentam viscosidade constante, dificultando, então, a separação desses constituintes da formulação. Esse comportamento pseudoplástico, ele é muito desejável também em emulsões como as de hidroquinona e ácido glicólico, porque através dessa viscosidade em fluxo menor do que a viscosidade em repouso, a emulsão ela passa a ser espalhada com maior facilidade. A área entre a curva das velocidades ascendentes e a curva de velocidade descendente, que seria esse espaço, ela é denominada área de esterese, e vai atestar, então, a instabilidade da estrutura interna da emulsão. A amostra final, já nas 48 horas após a formulação, ela apresentou a área de esterese mínima, o que indica, então, a estabilidade e sugere o fim do período de maturação. E com o passar do tempo, também são percebidas pequenas variações na estabilidade das amostras, tanto de emulsão base, como de emulsão final, mantidas na geladeira, que está representado por esse reograma,
e em temperatura ambiente. Já nas amostras que foram mantidas na estufa e em ciclos alternados, que está representado aqui, elas tiveram uma maior área de esterese, provavelmente por conta da degradação dos compostos da emulsão pelo calor, com consequente, então, diminuição da estabilidade. A partir das características organolépticas, também foi possível observar que na emulsão base ocorreu uma variação, de acordo com o tempo, da coloração, porque ela passou de branco a branco amarelada. Isso foi ainda mais evidente na coloração da emulsão final, onde ela era branca e depois da segunda semana ela passou a ser rosa. Isso pode acontecer por causa da oxidação da hidroquinona nos metabólitos semiquinona e quinona. E tanto para a emulsão base quanto para a emulsão final, também foi possível observar que a temperaturas elevadas, como é o caso da estufa, implicou então na diminuição do brilho. Então, era brilhante e passou a fosca, tanto na emulsão base quanto na emulsão final. E para assegurar, então, o melhor resultado terapêutico, essa oxidação da hidroquinona, ela só deve acontecer depois da aplicação na pele. Então, o que justifica a necessidade de adicionar um antioxidante mais eficiente a essa formulação. E para esse fim, também sugere-se o uso do metabisulfito de sódio, que, segundo Pagliari e seus colaboradores, ele é um antioxidante que apresenta melhores características de compatibilidade e estabilidade térmica em formulações de hidroquinona, e ainda apresenta a vantagem de não ser forado após a oxidação. O que os autores concluíram do trabalho, desse artigo. É obtida, então, uma maior estabilidade físico-química de uma formulação com ácido glicólico e hidroquinona, e se os ativos forem veiculados a uma emulsão base aniônica e conservados em temperaturas baixas, ao redor de 4 graus Celsius. A formulação de emulsão base aniônica utilizada neste estudo apresenta uma carência de sistemas tamponantes e antioxidantes eficazes, o que deverá ser corrigido em estudos posteriores para avaliação da vida útil do produto final. Essas são as referências que foram utilizadas, além do artigo, foram utilizadas essas referências bibliográficas. Muito obrigada, em nome da Maria Eduarda e no meu nome. E finalizamos aqui.